Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esse dia 1º de março de 2026, onde o Senhor nos dá mais um dia de vida, onde nós podemos louvar e engrandecer o seu nome. Esse dia que se chama hoje, que nunca mais voltará. Nós nunca mais teremos esse dia, 1º de março de 2026. Mas enquanto há vida, há esperança. E nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado vida. E essa vida é para nós engrandecer e louvar o seu nome. Eu gostaria de meditar com vocês hoje aqui no Salmo 138, que é um salmo de ação de graça. Davi, escreveu esse salmo agradecendo a Deus por seu amor e sua fidelidade, E que nós possamos também sermos gratos a Deus e poder oferecer ações de graça. O salmista diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvor. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecesse a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia que eu clamei, me escutasse, alentasse com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me refazes a vida. Estende a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare a obra das tuas mãos. Vou ler só até aqui. Então, nós vemos que o salmista tinha muito motivo para agradecer a Deus. Quantos momentos difíceis na nossa vida nós também temos passado. Há momentos de angústia, há momentos de dor, há momentos de aflição. Se você perguntar, não tem um ser humano que não passou por um momento de aflição e de angústia nesse mundo. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós podemos ter essa confiança, que Ele é aquele que nos sustenta. Ele nos dá força para passar no meio do temporal e não sermos destruídos, e não sucumbirmos diante das fortes ondas, dos grandes vendavais desta vida, Então o salmista, ele louva, nós costumamos dizer, a igreja, as igrejas que eu frequentei, eles têm os irmãos têm o costume de oferecer culto de ação de graça. O que é um culto de ação de graça? Aqui, ação de graça. Ação de graça é quando você vai agradecer, não em particular, vou agradecer ao Senhor, Senhor, muito obrigado, não, mas você vai agradecer para todo mundo, todos que você conhece, que você convida, reconhecer, ficar sabendo o benefício que Deus fez na tua vida, como o Senhor foi favorável na hora da sua aflição, na hora da sua angústia. Então, Ele faz essa ação de graça. Ele diz: eu te louvarei de todo o meu coração. E na presença dos deuses, na presença das pessoas, dos grandes, dos pequenos, dos que se julgam grandes, dos que se julgam pequenos, Diz aqui, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. E quando nós oferecemos ação de graça ao Senhor, no meio dele nunca falta o louvor sempre está em destaque. Nós adoramos a Deus,
Louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecesse a tua palavra acima de todo o teu nome. O salmista, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os estatutos de Deus. E quando nós conhecemos os estatutos de Deus, nós temos confiança que pode vir o que vier. Maior é Deus do que a nossa aflição, do que a nossa angústia, maior é Deus do que as dificuldades que se levantam contra a nossa vida, né? Então, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste com força a minha alma, né? Então, ele clamou porque ele sabia que Deus poderia socorrer ele, né? O Senhor poderia estar socorrendo ele na hora da angústia, na hora da aflição, né? Ele diz que quando teve dificuldade, clamou, o Senhor o ouviu e lhe deu ânimo, encorajou, né? Confortou e o estimulou, né? Nós precisamos, quantas vezes nós precisamos de alguém para nos estimular, né? Para nos dar ânimo, para falar algo que nos traga ânimo, né? Alguém para nos ouvir, para nos encorajar. E foi isso que o Senhor fez com ele. Quando isso vem de Deus, é como se fosse uma vitamina para quem está raquítico. E ela toma, digamos que ela toma uma B12 e ela se levanta com força, com poder, né? Por quê? Porque Deus é poderoso para levantar-nos, né? No dia que eu clamei, me escutaste, me deste força, me deste ânimo, renovaste as minhas forças, me colocaste de pé novamente. Todos reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então, todos os reis, todos que estão em eminência na terra, que conhecem a palavra de Deus, que reconhecem o poderio de Deus, esses louvam o nome do Senhor. Quando ouvem a palavra do Senhor e cantam os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, eles sabem que não depende deles, mas depende daquele que tudo pode, né? Que o Senhor ainda continua tendo domínio, né? O homem, ele que não conhece a Deus, ele é brutal, ele pensa que é pela força do braço dele, mas nós reconhecemos que quem ordena, quem tem poder é Deus, e ele faz a obra segundo o seu querer e a sua vontade. Aqui no versículo 6 diz, ainda que o Senhor é excelso, o Senhor é grande, é poderoso, ele atenta todavia para o humilde, mas o soberbo ele conhece de longe. Então, o Senhor é grande, mas ele reconhece aquele que se coloca numa posição de dependência dele. Quando você se coloca numa posição de dependência do Senhor, o Senhor atenta para a sua oração, para a sua necessidade. Já aquele que é soberbo, ele vai reclamar contra Deus, ele não vai pedir para Deus, ele não vai se humilhar diante de Deus, ele vai questionar por que Deus permitiu que acontecesse isso. Não é assim que o ímpio age, que o ímpio faz? No entanto, a Bíblia diz que ele conhece o soberbo de longe, ele já sabe que o soberbo nunca reconhece o poder de Deus, ele acredita nele mesmo, não no poder de Deus. Mas nós confiamos em Deus e esperamos a sua misericórdia. E a palavra diz que um coração, Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quantas vezes nós estamos quebrados, quebrantados, e nós chegamos diante de Deus e o Senhor vem com o seu poder, né? E nos socorre neste momento. O versículo 7 diz assim,
andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. Esse versículo, eu amo muito esse versículo, porque não foram poucos os dias que eu passei por angústia. Não foram poucos os dias que eu passei por aflição, que eu olhava para a situação e achava que não tinha solução. Mas, com o coração quebrantado, coração contrito, eu chegava diante de Deus. Então, o salmista disse, andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salvará. E eu pude ver a mão do Senhor me trazendo de volta à vida, refazendo a minha vida, me restaurando, aquilo que eu não via solução. Como diz a palavra do Senhor, Deus traz existência àquilo que não existe. Onde você não vê, Senhor, como é que eu vou sair dessa? Não tem saída. Ele é o Criador cria, Ele chama a existência aquilo que não existe, para nos dar vitória, né? Glória a Deus, né? E nos livra com a sua mão direita, Ele nos salva da ira dos nossos inimigos, da inimigos cruéis. As pessoas são usadas pelo adversário das nossas almas. Eles querem nos destruir, se eles pudessem. Muitas vezes eles nos tiravam a nossa vida literalmente. Mas o Senhor é o nosso escudo e a nossa defesa. E Ele vem com a sua destra, com a sua mão direita. Ele nos protege e nos guarda, né? O salmista fala no versículo 8, o Senhor aperfeiçoará o que me toca, o que me pertence. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre, e não desampare a obra das tuas mãos. Então, Deus não tem me desamparado a mim, nem a você. E às vezes nós olhando, falando, Senhor, não tem saída para mim. A situação está, eu estou em profunda angústia, estou em profundo desespero, Senhor. Se o Senhor não agir, o que será de mim, né? Mas o Senhor, Ele quer refazer a tua vida. Nessa manhã o Senhor tem um propósito de te levantar. O Senhor tem um propósito de te dar ânimo novo, de te encorajar. E que você possa deixar o Senhor te levantar na força do seu poder, porque Ele é Deus. Só Ele pode fazer por você o que ninguém pode mais fazer. Nós temos uma passagem na Bíblia que diz aqui em Jeremias, né? Jeremias capítulo 18, fala como que o Senhor pode refazer a vida de um ser humano. Às vezes nós olhamos, eu quando li essa palavra pela primeira vez, eu perguntei para Deus, Senhor, mas como o Senhor vai refazer a minha vida? Eu pedi para Deus que o Senhor me orientasse. Senhor, como o Senhor pode refazer a minha vida? Porque tem hora que nós estamos apenas o pó. Eu só estou o pó. Mas quando você fala que só está o pó, você só está o pó mesmo, porque você não tem... Você não vê o que pode fazer para mudar aquela situação. Você está à deriva. Você fala, Senhor, agora, ou o Senhor age, ou acabou tudo na minha vida. Mas um dia o Senhor disse para o profeta Jeremias, no capítulo 18, o Senhor diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, é assim.
nós podemos estar quebrados, nós podemos estar só o pó. Mas se nós deixarmos, nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele refaz a nossa vida. Ele tem prazer em refazer, mas aqui diz que Ele vai refazer de acordo com a vontade dEle. Porque os planos dos homens não são os planos de Deus. Assim diz Isaías, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Nossos pensamentos não são os pensamentos dele. São muito mais baixos nossos pensamentos do que os deles, né? Então, Deus tem uma grande obra na minha vida e na tua vida. Mas é necessário que nós aceitemos o senhorio de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nos coloquemos na mão do Senhor. Porque quando vir a angústia, quando vir a tribulação, quando vir a aflição, quando não houver mais condição, o Senhor vem e toma providência e refaz a nossa vida. Da mesma forma que esse oleiro, ele pegou aquele vaso que estava quebrado, estava sem forma, estava deformado, já não parecia mais um vaso, só tinha cacos. Mas ele foi e refez aquele vaso. Então, o Senhor quer refazer a minha vida e a sua vida. Nesse dia, você possa se colocar na mão do Senhor, possa confiar no Senhor, se entregar sem reserva, reconhecendo que você não pode mudar a situação, mas que para Deus não há impossível. Para o nosso Deus não há impossível. E se você fizer isso, verdadeiramente você vai poder fazer como o salmista, no Salmo 138. Você vai poder cantar e oferecer ação de graça pela bondade, pela misericórdia, pelo ânimo, né? Pelo ânimo que o Senhor te deu, pela coragem, porque o Senhor conforta, estimula, o Senhor refaz a nossa vida. Se entregue nas mãos do Senhor neste dia. Reflita sobre, se você está ouvindo durante o dia ou durante a noite, não importa. Mas se essa palavra chegar até você, saiba que Deus tem pressa em refazer a sua vida. O Senhor não está contente com esse tempo de angústia na tua vida, mas para Ele fazer alguma coisa, é necessário que você desça a causa do oleiro. É necessário que você reconheça que você é pó. É necessário que você reconheça que o poder não está em você, mas está nas mãos do Senhor. E Ele vai refazer a sua vida e você vai ter motivo para agradecer e louvar o nome do Senhor. Amém?